Olá, Chico, tudo bem? Vamos aguardar o pessoal para ver se o pessoal aparece aí. Ah, beleza. Que bom ver você por aqui. Seja super bem-vindo. Ei, Fabiola, tudo jóia? Já vou te chamar, Fabiola. Aproveita para chamar seus amigos aí bem para participar da live também. Esse é o momento para a gente poder chamar o pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos lá, já chamei a Fabiola aqui, vamos ver se ela aparece. E aí, Fabiola, boa noite, tudo bem? Noite, tudo bem? Você tá me vendo? Tô te vendo, tô te ouvindo, Tá tudo bem? perfeito, tudo tranquilo. E você? Tá tudo bem. Boa Agora é o momento da noite. gente poder chamar o pessoal para poder participar. Pode chamar seus amigos aí. Só ir ali na setinha e mandar o convitezinho bem para os seus amigos, para a gente poder começar. Geralmente eu espero um pouquinho, né, para o pessoal poder chegar, para a gente não precisar ficar repetindo, né? Hoje o assunto está muito interessante, né, Fabiola? Muito Sim, atual, né? A gente percebe isso o tempo todo, as pessoas vivenciando, né, esse tipo de relacionamento, de passando, né, por violências e às vezes nem tem consciência do que está acontecendo, né? sim. E hoje nós temos um motivo muito especial também, né? A gente está realizando essa live que hoje podemos conquistar, celebrar uma vitória em relação à violência contra a mulher, não, ao enfrentamento da violência contra a mulher. Eu convido a todos, quando tiverem a oportunidade, de fazer uma leitura no Diário Oficial da União, da Lei 14.188, que lá define o programa de cooperação, sinal vermelho contra a violência doméstica, como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, essa é uma grande Olha, vitória. que bacana, né? Muito, muito bom, né? A gente ter escolhido, né, esse dia para poder fazer essa live com esse assunto tão interessante e saber dessa notícia, né? É saber que realmente os valores, né, eles estão sendo respeitados, né, da mulher, assim. Hoje a gente está justamente falando sobre isso, né, dessa violência contra a mulher, desses relacionamentos abusivos. Então, isso é maravilhoso quando você percebe isso, né, e vê essa vitória, né? Não, Muito, muito bom. se você me permite, vou falar novamente. A Lei 14.188, do dia 28 de julho de 2021, no Diário Oficial da União. É um dia de vitória, né, em relação a uma das medidas, a um dos instrumentos utilizados para enfrentamento à violência contra familiar, doméstica, familiar contra a mulher. Muito bacana. Poxa, que bom, né? Eu acho que no meio da live, principalmente depois, né, que a gente conseguia explanar o nosso assunto, né, e ter a participação das pessoas, eu acho que vai ser muito legal você repetir, né, para as pessoas que ainda não entraram, saber disso, né? Porque é uma vitória realmente muito grande, né? E o trabalho, né, aonde você trabalha vai ser
muito bom você ter essa experiência aqui para poder dividir para as pessoas, né? Eu, assim, estou muito feliz, né, por estar fazendo essa live com você. Eu conheço a Fabiola desde muito, muito, muito tempo atrás, né? Nós éramos É verdade. apenas duas meninas, né? Não tem tanto tempo assim, né? A gente não precisa entregar a nossa idade, né, amiga? Mas eu acho que assim, é uma alegria muito grande assim, a gente ter planejado, né, essa live, né, para fazer juntas, ainda mais um assunto tão atual e tão importante. Né? Pô, estou muito feliz, assim, muito mesmo, né? Eu conheço a Fabiola do colégio, né? E ela, poxa, muito tempo atrás, já fazia faculdade, né, de psicologia, a Fabiola fazia uma outra faculdade, e a gente sempre conversamos muito, né, sobre todos os assuntos. E aí a Fabiola começou a fazer psicologia também, né? Eu falei, caramba, agora uma das minhas melhores amigas também é psicóloga, né? Não é para qualquer um, né? Poder ter essa troca, né, de conhecimento, aprender coisas novas, eu acho isso maravilhoso, né? E não é todo mundo que tem essa alegria, esse prazer de ter amigos a longo tempo, né, que pode contar, que pode confiar. Então, hoje eu estou assim imensamente feliz por estar aqui com você. Muito obrigada por ter aceito esse convite, esse desafio, né? Agradeço a presença de todas as pessoas que se encontram aqui na live, pessoas queridas, amigos e pessoas que ainda não conheço. Então, sejam todos bem-vindos. Agora é o momento para vocês enviarem esse aviãozinho, enviar a live para os seus amigos, para as pessoas que estão passando por algum problema associado à violência, relacionamento abusivo, porque vai ajudar, né, a trazer clareza para as pessoas, porque é um assunto que muitas pessoas não conhecem, às vezes estão passando e não sabem o que que é, né? Acabam sentindo tanta culpa que não percebem que é um relacionamento abusivo. Então, mais uma vez, amiga, muito obrigada por você ter aceito esse convite. Quero que você se apresente aqui bem para o pessoal e vamos dar início à nossa live de hoje. Em briga de marido e mulher, você coloca a colher? Esse é o nosso tema. Boa noite a todos e a todas. Prazer, né? E antes de me apresentar, eu quero expressar assim minha profunda gratidão à Grazi, uma pessoa que assim que eu admiro muito como profissional, mas também assim é a irmã que a vida me deu, né? Então, É Grazi, verdade. obrigada. Obrigada a você também, amiga, de verdade. Assim. Então, né? Eu sou também tenho a formação em psicologia e desde 2016 eu estudo esse contexto da violência, em especial a violência entre parceiros íntimos. E desde 2019 eu atuo como psicóloga no Tribunal de Justiça, no Fórum de Itaipava, num projeto chamado Projeto Violeta. Né? O Projeto Violeta, ele não tem o principal objetivo dele está relacionado, né, à celeridade das medidas protetivas, né, mas que está inserido numa das grandes conquistas, né, na sociedade brasileira, que é a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340/2006. Né? A gente pode dizer que, em relação ao enfrentamento à violência doméstica, a Lei Maria da Penha foi um grande marco, porque pelas, pelo contexto legal que ela tem, né? Por exemplo, a desistência, né, da vítima agora é diante ao juiz, né? E também define e tipifica a lei, a violência contra a mulher, né? E criou-se também juizados de competência de violência familiar, violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, além das medidas protetivas, né? Então, assim, o principal objetivo nesse contexto legal é garantir a integridade física, psicológica da pessoa, da mulher vítima de violência. Mais à frente,
eu falo um pouquinho sobre a minha rotina de trabalho, quais são, assim, o meu dia a dia, o que assim, a gente lida, né, com esse contexto, o que é a medida protetiva, mas falar de violência contra a mulher, né, é dos assuntos, uma das compreensões, né, e uma das formas de enfrentar a violência contra a mulher é principalmente compreender, né, ou refletir, ou se questionar como que é aquele relacionamento que ela está tendo. Como que, se aquele relacionamento é um relacionamento saudável, se é um relacionamento que promove a ela um bem-estar, né? Porque falar de violência, né? Violência é um tema muito complexo, né? E por suas diversas causas e formas. Mas uma coisa que assim é pontual em todas as pesquisas relacionadas à violência é que ela é uma situação, né, é uma questão de saúde pública e uma questão de um problema social. Mas especificamente sobre a violência contra a mulher, um dos assuntos que a gente precisa compreender, que a gente precisa informar, divulgar, é entender o relacionamento abusivo, né? Se questionar, né, sobre como que é essa sua relação, né? E esse relacionamento abusivo está em vários contextos, né? O que você acha, Grazi? Exatamente, assim, né? O relacionamento abusivo, ele não ocorre apenas com marido e mulher, namorados, mas ocorre também relacionamento entre pais e filhos, entre mães e filhos, entre amigos e também relacionamento amoroso. Hoje nós vamos falar especificamente do marido e da esposa. E mais especificamente também no papel do homem ser esse agressor, ser esse abusador, tá? Respeitando que também sabemos que existe casos da mulher ser abusadora, da mulher ser a que faz, né, a violência. Mas hoje a gente vai falar de uma forma geral, apenas para poder trazer clareza, né, para as pessoas, para elas poderem se autoanalisar, né? Que tipo de relacionamento que eu tô, tá valendo a pena, não tá valendo a pena? Até porque o que acontece com o relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo, ele pode ocorrer de uma forma muito sutil, porque tem a parte, né, que pode ser sexual, física, né, onde tem a agressão, a parte psicológica, que é uma das mais difíceis, e a verbal. Então, muitas vezes, a pessoa sempre tenta justificar isso, né? Achando que quando ela não é física, onde não ocorre a violência, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de perceber que é um relacionamento abusivo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, para as pessoas poderem identificar mesmo, né? O que acontece? Um relacionamento, quando inicia, esse homem, né, como eu falei para vocês, eu vou falar de uma forma geral, eu vou dizer como o homem, né, que é o abusador, ele é muito romântico, ele é muito príncipe, é aquela pessoa perfeita. No primeiro momento do relacionamento. Por quê? Porque ele precisa ter a confiança dessa mulher, né? Então, quanto mais dependente ele faz essa mulher assim, dele, mas a mulher fica sem a própria autoestima, a mulher deixa de existir. Por que deixa de existir? Porque ela passa a viver apenas para esse relacionamento, é como se ela não tivesse mais personalidade, né? Então, o que acontece? No início, são aquelas frases sutis, né? Ah, essa tua amiga não acha uma boa influência para você, acho que você não deve mais se relacionar com ela. Apresenta um ciúmes exagerado, né? Onde começa a existir a proibição de roupas, de acessório, né, de amigos, começa a entrar, né, a ter aquela quebra da privacidade, onde invade, né, as redes sociais para justamente não deixar essa mulher interagir com nenhum homem ou com nenhuma amiga que de repente possa abrir os olhos dela, e chega a um ponto de afastar essa mulher até mesmo da família, onde começa a colocar muito empecilho nessa mulher, nessa família. Essa sua mãe tá vendo, não gosta de você,
Até porque um relacionamento amoroso vai ter momentos que a gente se abre, que a gente vai falar das nossas dificuldades, vai falar às vezes até de alguma briga, né, de alguma situação negativa que existe em todos os relacionamentos, né, inclusive com os familiares, e a pessoa acaba usando isso para poder te manipular, para você não ter mais esse tipo de contato, de relacionamento. Então, essa pessoa, ela apresenta um ciúmes muito grande a ponto de te proibir, né? De sair com essas pessoas, de falar com essas pessoas, quebra completamente a tua privacidade, onde você só pode falar com certas pessoas. Tem momentos, inclusive, que faz com que o outro corte, né, completamente as redes sociais, não tenha mais Instagram, Facebook, YouTube, muito mal e-mail, é muito mal ao telefone, né? Tem mulheres que não têm nem WhatsApp, que o marido não permite que elas tenham. E aí, no primeiro momento, é aquela coisa daquele ciúminho, sabe? Aí a mulher fica, ah, não, poxa, tá vendo? Ele gosta de mim, ele tem ciúmes. Quanto na realidade não é bem assim, já está no processo de querer te manipular. Mas você tem muito receio, né, de achar isso logo no momento, que realmente tem momentos que ocorre ciúme, sim. Só que esse ciúmes não pode ser patológico, não pode ser exagerado. Você não pode deixar de ser você para poder agradar o outro. Né? Passou a não usar mais decote, não pode usar saia, não pode usar nenhum tipo de roupa. Né? Você só pode usar aquilo ali, né, que ele permite. Então, ele começa a cortar as redes sociais e começa a vir com as desqualificações, onde você não é bom o suficiente, graças a Deus que eu tô aqui com você. Você tem que dar graças a Deus por eu permitir, por eu estar aqui, por eu ser seu marido, por eu ser seu namorado, porque só eu consigo te aturar. Você não é capaz de arrumar ninguém melhor do que eu. E começa a ter esses desqualificações, onde começa, você tá gorda, você tá feia, não gosto mais de você, você tem que fazer aquilo que eu mando. E aí essa mulher fica como? Se sentindo culpada pelo fracasso do relacionamento, então ela entra no processo de fazer de tudo, tudo que ele quer para poder salvar esse relacionamento, enquanto na realidade esse relacionamento já se perdeu há muito tempo, porque não tem respeito, não tem carinho, não tem amor. E a mulher entra num processo onde não tem mais autoestima, né? No primeiro momento, quando essa mulher está nesse início desse relacionamento, ela pode ocorrer um quadro muito grande de ansiedade, de estresse, e depois entra no processo de muita culpa. Ela passa a se culpar exatamente por tudo, pela própria existência, por respirar, por falar, por ter dado uma opinião que ele não gostou. Essa mulher pisa em ovos, ela tem muito medo de falar qualquer coisa com o marido, com o namorado, porque tem medo da crítica, né? Porque ele vai criticá-la de qualquer jeito, critica a comida, critica o jeito de ser, critica tudo. Quando essa mulher, ela começa, então tá bom, então mesmo assim eu vou sair, mesmo assim, começa a enfrentá-lo, ele abaixa a agressão, vamos colocar dessa forma, ele passa a não agredi-la mais, pede perdão, diz que nunca mais isso vai acontecer e ainda fala que ele só teve esse comportamento porque ela provocou. Né? Então, assim, a mulher ela é culpada exatamente por tudo. Né? E depois disso, essa mulher ela não consegue mais reagir, né? Porque ela não tem forças, ela não tem mais autoestima, tem homens que proíbem essa mulher de trabalhar, de estudar, ela tem que fazer exatamente o que ele quer, na hora que ele quer, ou seja, é um homem que manipula a mulher para ele ser exatamente do que ela deseja. E quando ela se transforma nesse objeto de prazer dele, ela deixa de fazer sentido, deixa de ter graça. E aí ele começa essa desqualificação. E em muitos momentos, né, que a gente percebe assim, nos casos que eu tive no consultório, muitos desses homens são homens altamente inseguros, né? Então eles precisam manipular essa mulher porque eles não se acham bom bastante para uma mulher amá-lo. Então quando ele percebe que aquela mulher ama, ele não sabe lidar com isso e começa a vir a desqualificação. E muitas vezes esse homem também sofreu algum tipo de abuso. Então ele está repetindo esse padrão, ou ele viu, né, dentro da casa dele ter esses abusos. Né? Então ele começa também a ter essa repetição. Você quer acrescentar alguma coisa a respeito disso?
O que a gente pode falar, né? A importância, né? A relevância de estar falando dos relacionamentos abusivos, né? Para as pessoas conhecerem e já dar aquele clique, né? Opa, isso já não tá legal, né? Porque você conviver num contexto de violência, com os episódios de violências, certamente as consequências estão relacionadas a adoecimento, na questão física, emocional, psicológica, né? Você falou muito da questão, sabe, Grazi, da vítima, né? Do agressor. Eu vou falar um pouco da postura do profissional que trabalha, se você me permite, que trabalha com esse contexto, né? Porque falar de violência, né, contra a mulher, a gente tem que falar também num contexto de gênero, né? A Lei Maria da Penha, ela é baseada nesse contexto de gênero, né? E por que é importante, né? Porque quando a gente, no Projeto Violeta, né, embora não tenha um objetivo terapêutico, mas tem que ter uma escuta qualificada, né? Porque justamente o que você colocou, para essa mulher, né, para a vítima de violência sair desse contexto, ela precisa de uma rede de apoio. E qual é o papel do psicólogo, né, ali naquele contexto, né? É um papel de muita prudência e também de muita escuta qualificada, porque muitas das vezes aquela vítima chega ali sem saber que o que está acontecendo no contexto dela, a gente pode chamar de violência, né? E também, né, como papel de psicóloga, eu também não tenho, eu tenho que ter a prudência e a sensibilidade nessa escuta de dizer, olha, o que você está vivendo é uma violência, é um relacionamento abusivo. Não, não é nesse manejo, né? Você tem que ter uma escuta, você tem que trabalhar o fortalecimento daquela mulher, porque outra questão também, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente também tem muito enraizado uma questão cultural, né? A gente tem aí uma história, né, de questões de um regime patriarcal e a gente vive também numa sociedade onde o contexto é muito machista. E quando eu falo assim de machismo, não é só do homem em relação à mulher. Muitas das vezes, a própria mulher reproduz um comportamento machista com outra mulher. Então, assim, novamente, né, o profissional que ali acolhe aquela mulher tem que ter essa escuta e também tem que saber até como e quando e de que forma você pode informar para ela que que ela está vivendo um relacionamento abusivo, né? E muitas das e um do norteador, né? Uma bússola é você ter essa escuta e pensar o que é ser mulher nesse contexto cultural, né? O que é ser mulher, ser uma mulher brasileira, né? O que é ser uma mulher petropolitana, o que é ser uma mulher petropolitana em tal comunidade, porque assim, para você compreender e orientar, informar aquela vítima que ali está chegando, né? E muito discurso delas, às vezes, eu acho que eu sou vítima de violência, eu pesquisei na internet, eu acho que o que está acontecendo comigo é um relacionamento abusivo, né? Eu tenho certeza, uma já chega assim, eu tenho certeza que eu estou num relacionamento abusivo. Então, como psicóloga, como que eu posso orientar essa vítima a procurar, né, a se informar e a se tratar, né, a sair desse papel que ela está aceitando, né? Porque, assim, muitas, quando eu falei do contexto social, por que elas precisam desse apoio, dessa rede de apoio, né? Porque muitas, justamente, não saem desse papel por constrangimento, por vergonha,
porque justamente, né, a gente tem em briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher, mas também por uma falta de clareza, né, por uma falta de clareza. Então, é por isso que, assim, né, a gente sempre se questiona, né, às vezes a gente pensa que o que atravessa ali as razões, né, daquela mulher ainda está naquele contexto. Muitas das vezes é por uma falta de, por um conhecimento da autonomia que ela tem da própria vida dela. A gente vê mulheres que estão nesse contexto, mas que assim, não é por uma questão de dependência financeira. Uma característica da violência, num contexto geral, é que ela não pode ser tratada como sinônimo de pobreza, né? Às vezes tem uma influência, tem uma vulnerabilidade social, mas violência não é sinônimo de pobreza, né? É uma questão de saúde pública. Então, a gente já vai contra a maré essa questão que não se mete a colher, né? E também por e também é uma questão social. Às vezes a gente escuta muito esse contexto, eu não ajudo a minha vizinha porque ela volta para o parceiro mesmo. Mas para lá, essa decisão de voltar ou não é dela, né? A gente tem que respeitar o tempo da pessoa. Por isso que muitas das vezes, assim, quando eu coloquei que a Sala Violeta trabalha com a medida protetiva, mas muitas das vezes a gente trabalha com uma escuta. E, assim, quando a gente fala, né, que é um processo de uma decisão dela e de uma busca de autonomia, a gente não pode forçá-la a fazer a denúncia. Porque as consequências de estar inserida nessa decisão vai ser dela. Fortalecer a questão da autonomia dela, né? Se alguém quiser fazer mais, quiser colocar alguma coisa. O Chico fez uma pergunta aqui. Um ponto importante nesse conceito é como um homem em relacionamentos com mulheres que já têm filhos, onde se chega ao ponto de se calar em violência contra seus próprios filhos. É quando ocorre o relacionamento abusivo com os filhos. Explica um pouco melhor sobre essa pergunta aí. Uma Quando, outra assim, né? questão também importante, Viola, que você falou, só para poder complementar, exatamente isso. A mulher, ela não se conhece, né? Ela não se ama. Então, em primeiro lugar, acho que quando ela sofre, né, tanto essa violência não verbal, né, que é apenas psicológica, é muito mais difícil sair desse contexto, porque primeiro que é uma coisa um pouco cultural, né? Ela acaba se achando um pouco, eu provoquei, ele estava num dia ruim, a gente tenta justificar o erro do outro, e é necessário também a gente ter respeito por cada história que entra no consultório. Por quê? Porque a gente sabe que nós repetimos padrões de comportamento. Então, às vezes, você vem de uma família onde você tem uma mãe ou um pai que tem um relacionamento abusivo com você, onde te desqualifica, onde não te dá carinho, onde não te dá amor. Então, você passa a acreditar que você não é merecedor de carinho, de troca, de afeto. Então, é um prato cheio para esse tipo de homens, né? Que acabam tendo esse comportamento abusivo porque aquilo ali vai ser até normal. Se a minha mãe e meu pai, a minha raiz, a minha base, ela não me respeita, ela não me ama, ela só me desqualifica, ela não me elogia, isso que o meu marido está fazendo é normal. Acaba vendo até como normal. Quando na realidade não é normal. Tudo que está contra, tudo onde você está num relacionamento, independente qual seja, onde você não pode ser você, onde você não tem o direito de ir e vir, de estudar, de trabalhar, de realizar os seus sonhos, onde você não tem elogio, onde você se olha no espelho e não consegue se identificar e se amar e se respeitar, você está propício a ter qualquer tipo de relacionamento. É aquilo. Você não se conhece, então você não. É como se você não soubesse escolher o que aparece, tá bom, né? Ele colocou aqui se cala para estar sofrendo esse relacionamento abusivo. Isso ocorre muito, né? Tem mulheres que às vezes já estão no relacionamento abusivo e estão sofrendo, às vezes tem agressão física e não faz nada porque tem os filhos, né? E tem medo de separar, o que os filhos vão imaginar.
Só que a gente sabe muito bem que um relacionamento abusivo, de desqualificação, psicológico e agressão física, as crianças vão participar de alguma forma, né? Física você vai ver marcas no outro. E verbal, a criança vai acabar repetindo esse padrão negativo, né, de desqualificação. Então, a forma que tem de poder sair é realmente ter esse autoconhecimento, buscar uma psicoterapia, buscar primeiramente esse fortalecimento. Quem eu sou, o que eu quero, o que eu desejo, fazer essa mulher enxergar o que ela está vivenciando, trabalhar com o passado dela, né? Porque por que ela escolheu aquele tipo de companheiro e fortalecê-la para ela conseguir sair desse tipo de relacionamento. Porque todo relacionamento abusivo, independente de qual seja, filhos estão assistindo, eles correm um risco muito grande de repetir esse padrão, né, de relacionamento abusivo. Você quer acrescentar alguma coisa no questionamento do Claudinho? É Chico, Sim. né? Eu chamo ele de Chico. É igual eu coloquei, né? A sala violeta, né? O projeto violeta está relacionado às medidas protetivas. Mas o que acontece? Muitas das vezes a gente faz uma análise da situação, do que acontece os episódios de violência, justamente por quê? Por ter esse contexto, às vezes, de ter filhos, né? Sobre a pontuação do Claudinho, né? A gente pode falar por partes, né? Trabalhar enfrentamento de violência, prevenção de violência, é importante que todos que estão ali naquele contexto estejam inseridos de alguma maneira a alguma assistência. Aquela que sofre a violência, aquele que comete e aquele que assiste, né? Que participa, que presencia. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher num contexto familiar, todos, de certa maneira, têm que ser acolhidos e ser assistidos, né? Seja aquele que sofre, aquele que comete e aquele que presencia, né? Existe, né, Grazi, a teoria, né, de Bandura, né, da aprendizagem social, né, que fala, né, justamente por isso, para romper esse ciclo, porque um dos estilos nossos de aprendizagem é pelo modelo, né? É pelo exemplo, vamos assim dizer, né? E o que acontece? Esse olhar, né, no contexto familiar, em todos que estão inseridos, um dos benefícios, uma das formas de se prevenir a violência é justamente por isso, para que a violência não represente mais um instrumento de resolução de conflitos, né? Porque assim, a criança aprende que a maneira de lidar com os conflitos dela, com os problemas dela, é usando da violência. Lá, né, no meu dia a dia do trabalho, quando há um atendimento de uma vítima de violência e ela coloca esse contexto, né, de filhos, novamente, né, a gente tem que acolher essa colocação. A parte jurídica, né, a gente sempre orienta, né, para que ela vá se informar sobre os direitos, né, porque assim, uma coisa é o parceiro, mas outra coisa é o pai, porque também é uma situação, é um efeito dominó, porque assim, tem a questão também da alienação parental, então a gente sempre orienta o quê? Ela procurar as informações, porque assim, né, ex-marido, ex-namorado, mas assim, é o pai, É o pai, vai né, ser para sempre, né? e muito dos discursos dela, né, às vezes da vítima, assim, ele é um péssimo parceiro, mas é um bom pai, é atencioso, e às vezes e uma das maneiras de enfrentar e de fortalecer essa vítima é que ela se esclareça de todos os direitos e deveres de todos os membros ali daquela família, não só dela, como a medida protetiva, mas também assim em relação aos filhos. Então, assim, ali, né, como psicóloga, né, a orientação é sempre
motivar aquela mulher, se orientar pelo aspecto legal. É algo que ali a mim não cabe, né? O que cabe assim, olha, você pode procurar esse contexto, esse esclarecimento, se esse é seu receio pelos seus filhos, sair desse relacionamento abusivo, por que que você não vai, vamos, não é o ideal, ou eu sugiro que você vá se orientar sobre esse aspecto, quais são as leis que protegem Uhum. essa criança. Então, assim, ali o diálogo, o manejo é sempre de orientar aquela vítima, dela buscar as informações, é novamente fortalecê-la, para que ela tenha autonomia, né, sobre a vida dela, né? É mais ou menos nesse contexto. E aqui em Petrópolis nós temos a defensoria, assim, no caso, quando não está assim, ali com o advogado, nós temos a defensoria. Aqui também tem o CRAM, que é o Centro de Referência e Assistência à Mulher, que tem essa assessoria gratuita. Então, assim, né, é motivar, é fortalecer aquela vítima para que, com o esclarecimento, ela consiga lidar com essa situação, ela consiga, dentro do tempo dela, tirar, né, aquela lente, mudar aquela lente do que ela está inserida num contexto de violência. E por que é importante, às vezes, é importante essa psicoeducação, essa orientação? Porque em muitos contextos, essa vítima, às vezes, volta para o parceiro. A gente também tem que levar isso em consideração, né? Então, a gente tem É, que em ter um muitos olhar casos. conjugal, né? Um olhar sobre a dinâmica conjugal. E também assim, né? A gente não deve sair julgando as outras pessoas, né? Cada pessoa consegue naquele momento, aquela intenção, em qualquer situação, ela pode ser positiva, né? Então é importante sim ter essa psicoeducação, você explicar, você orientar, mas a decisão é do outro. Ainda existe muitas mulheres que não buscam ajuda por vergonha, por medo, né? Eu tô falando mais essas mulheres que sofrem realmente a agressão física. Elas têm muito medo de sair, se pior, né? É como você falou, nem sempre são pessoas que têm dificuldade financeira, tem mulheres que sofrem agressão física e que têm uma vida estável, boa, que trabalham. Então, assim, a gente nem pode dizer que isso só ocorre com as pessoas de baixa renda, não tem nada a ver. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Qualquer pessoa pode passar por um relacionamento abusivo, né? O que é importante é ter essa sabedoria, né? O que é importante é poder dividir isso, é buscar orientação, é conversar com um amigo, é conversar com a família, para poder ir junto, para poder fortalecer. Porque uma mulher que sofre agressão, ela não tem forças, ela está se sentindo tão diminuída, tão enfraquecida emocionalmente, que ela não tem forças. E às vezes ela vai, ela busca e ela acaba voltando para o parceiro. E não é às vezes porque o ama, mas é porque não tem forças para lutar. Porque é tanta manipulação, é te desqualificar tanto enquanto ser humano, né? Porque além de ter uma agressão física, existe a psicológica. Geralmente, a agressão física tem junto a verbal, tem junto a psicológica, onde mina a tua energia, a tua coragem, a tua autoestima, a tua autoconfiança. Como assim? Você não existe, você não vai fazer nada porque você depende de mim para tudo. Você é uma inútil. Então, essa mulher se sente muito enfraquecida. E como a maioria perdeu um pouco esse elo, esse convívio com a família, fica mais difícil ainda, porque quando tem uma família, uma amiga que orienta, que incentiva, que vai junto, poxa, vamos aprender, né? Vamos até o advogado, vamos ver quais são os seus direitos, para onde você pode ir, quais são as medidas necessárias de segurança, né, da tua integridade física e emocional você pode ter, e principalmente uma psicoterapia. Em nenhum momento o nosso papel é dizer você precisa fazer isso, fazer aquilo. O nosso papel é orientar, o nosso papel é fazer essa mulher olhar para dentro dela e ver que ela tem uma vida. E fazê-la se valorizar enquanto pessoa, enquanto filha, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto ser humano. Quando ela começa a perceber que ela pode, que ela tem forças dentro dela, que ela tem recursos para realmente
buscar essa ajuda, se fortalecer e ter coragem para quebrar esse vínculo, né, esse relacionamento abusivo, é muito importante e é lindo esse processo, né? Eu já acompanhei algumas mulheres, né, tanto na hipnose, tanto, né, no processo todo da psicoterapia, e é muito bonito você ver se desabrochar, você vê que aquela pessoa, ela conseguiu vencer algo tão difícil, né? Porque ela chegou para você destruída, quebrada por dentro, e ela começa a se enxergar, né? E se questionar, caramba, eu acho que eu estou sofrendo, poxa, olha como é que ele me trata. E aquilo, gente, ninguém merece ser desvalorizado. Todos nós, todos seres vivos, merecem respeito, amor, carinho, né? Não deixe ninguém te tratar mal. Não deixe ninguém te desvalorizar, sabe? Seja uma boa pessoa, principalmente para você. Você cuidando de você, você se amando, você se relacionando bem com você, você não vai admitir que ninguém grite com você, te desqualifique, te trate mal. Então, busque ajuda. Hoje, aqui em Petrópolis, a gente tem essa capacidade, a gente tem lugares, nós podemos ir buscar orientação para poder ter essa coragem, né? E ter esse suporte que é tão importante, né? Juntas, nós somos muito mais fortes, né? Eu sempre digo, né? Quando uma mulher ela é capaz de ajudar uma outra, de acolher, de ouvir, às vezes não sabe o que pode fazer, né? E sem recriminar, né? Sem julgamentos. Ah lá, ajudei, fui para todo que é lugar, e essa pessoa tá lá, tá apanhando, tá lá beijando, tá lá abraçando. Gente, é uma manipulação tão grande que a pessoa pode saber o que está acontecendo, mas ela não consegue quebrar isso de um dia para a noite. Isso é um processo. E cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa tem uma história de vida. Todos nós temos, né? Todos nós temos os nossos gatilhos, temos a nossa infância, temos a nossa família e muitas pessoas já foram desqualificadas pela própria família. Então é importante olhar, caramba, que tipo de pessoa eu sou, como eu sou tratada pelo outro e o que eu quero para o meu futuro, para a minha vida, né? Isso é muito importante. Quando você consegue se deparar com isso, né? Porque não é fácil, gente. Tem muitas mulheres que têm vergonha de assumir para ela mesma o que está ocorrendo, que dirá ir, né, né, aí na parte, né, da Casa Lilás, né, que tem a sala Lilás, né, cabelo que você trabalha, ou em qualquer outro lugar e falar, olha, eu estou sofrendo, né? O que vai acontecer? Quando, na realidade, é importante ter esse conhecimento, essa educação, porque é isso que vai começar a libertar essa pessoa, tirar um pouco essa culpa, né? A culpa faz o outro não buscar ajuda, a culpa faz o outro aceitar o que vem, o que está ali, né? Porque é um processo de manipulação tão grande que o outro não consegue ver nem que está sendo manipulado, né? Que dirá que está num relacionamento abusivo. Então, vamos respeitar um pouco o outro. Se você conhece alguém que está sofrendo alguma coisa, conversa com essa pessoa, busca orientar, vai em algum lugar com ela, mas não force ela nada, porque cada um tem o seu tempo. Nós podemos sim, o nosso papel é orientá-las, é estar aberta para ouvi-las, para levar em determinados lugares. Né? A gente, como profissional, né, da área da saúde, eu como psicóloga, o meu papel é quando essa pessoa vem até mim, é ter esse acolhimento, é fazer essa pessoa se autoconhecer, ver as qualidades, as habilidades, saber o porquê que ela chegou a esse estágio, por que ela está no relacionamento abusivo, qual é a causa, como é que foi essa infância, como é que é a história da família dela, da mãe dela, da avó, né? Porque às vezes é algo que vai passando e a pessoa nem tem consciência que isso tem lá de trás. Então a gente precisa ter isso. E se a gente conhecer também, né, algum pai, alguma mãe que está fazendo isso com os filhos, por favor, pare, né? Dê amor, dê carinho, dê limite, corrija seus filhos, mas a gente precisa aprender a elogiar, a incentivar, a estar junto, a proteger, a amar, e não apenas a criticar e desqualificar, porque aquela pessoa cresce insegura e não se acha que não tem valor, que não é merecedora de todas as coisas lindas do mundo, né? Que todo mundo tem esse direito.
Grazi, concordo com o que você colocou, né? Ali naquela escuta, né? É importante a gente ter aquela escuta e saber até que ponto aquela pessoa, a vítima, o que a gente tem que ter aquela prudência no que falar para ela, como orientar, né? Porque como você bem colocou, né? A crítica, o julgamento, ela já tem no contexto, né? Ah, Sim. continua nessa relação porque é isso, né? Ah, ela gosta de apanhar. E a gente acolhendo essa vítima e pontuando para ela o que que a gente acha, a gente, de certa maneira, a gente vai estar repetindo um padrão que ela já está vivendo, né? Acostumada, né? Vai ser mais uma porrada, em vez de ser um alívio, né? Uma Isso proteção, né? você colocou uma coisa bem pertinente, né? Por que que às vezes a pessoa ali, né, aquela dinâmica, né, a relação ali afetiva, não se dão conta, né, da questão da violência, porque ela se tornou naturalizada. A violência, né, se tornou um instrumento de resolução de conflitos, né? E você É. colocou, e por isso que assim, quando você colocou assim, deixa que o relacionamento abusivo fale, eu acho muito importante falar, porque como você mesmo colocou, começa com a sutileza, né? A violência, ela tem um ciclo, né? E geralmente ela começa assim dessa maneira bem disfarçada, bem sutil, e em grande parte alguém de fora às vezes dá um toque, olha, poxa, tu acha isso bacana? Pô, desde que você se relacionou, você sumiu, você já não vai mais isso, já... Às vezes, assim, né? Não vou dizer dica, né? Ou a percepção vem às vezes de fora, né? Geralmente vem de fora, né? A pessoa que está no contexto não consegue ver, né, que está sofrendo esse tipo de abuso no relacionamento. Poxa, você viu como é que o outro está te tratando? Será que você merece isso? Né? E tem casos que faz até piadinha, né? Tá no grupo de amigos e começa a desqualificar, né, a mulher, a fazer piadinha. Quer dizer, primeiro que isso é altamente feio, né? A sua intimidade, eu acho que tem que ser a dois, e não a multidão, né? Ainda mais quando você está desqualificando. Eu costumo dizer o seguinte: se você não tem nada positivo para dizer do outro, é melhor não dizer nada, do que você ficar desqualificando. Se não tá legal o relacionamento, conversa com a pessoa. Olha, isso eu gostei, isso eu não gostei, esse comportamento seu eu não aceito. Agora, não ficar ali tendo essa piadinha e sendo desqualificada, porque todo relacionamento abusivo inicia dessa forma, onde o homem é aquele príncipe que acolhe, que ouve, porque ele precisa saber o que? O teu conhecimento, a tua história de vida, a tua fragilidade. E ele pega justamente a sua dificuldade, a sua fragilidade, para depois falar, tá vendo? Sabe por que a tua mãe ou tua irmã te tratavam assim? Porque você é isso mesmo. Né? Naquele primeiro momento ele diz, nossa, mas você não merecia esse comportamento. E depois ele vai dizer, fulano te tratava assim porque você merece. Você é isso mesmo. Olha o que você faz eu falar para você. Quer dizer, a culpa é toda do outro. Né? E aí começa com essas coisinhas e a pessoa, realmente, está vendo? Até ele que me amava tanto, está dizendo isso para mim, é porque realmente eu sou culpada. Realmente eu não sou boa o bastante. Né? E aquilo, nós somos seres com defeitos, nós vamos errar todos os dias, né? E a gente precisa também dar esse crédito. Agora, você está num ambiente destrutivo, você nunca vai conseguir ver o teu valor, né? Então, é muito importante isso. Quem dera, né, se as pessoas pudessem se autoconhecer e descobrir a tua essência, o teu valor, né, as suas habilidades, as suas qualidades, respeitar o seu passado, respeitar as suas histórias, né, para não repetir. Né? A gente só consegue aprender algo quando a gente tem essa percepção que errou, que não foi bom. Né? E o Claudinho, vou falar Claudinho, né? Mais fácil. Ele falou uma coisa muito legal, né? O quanto esse projeto, né, Bi, que você trabalha, precisava ser mais divulgado. Muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas não sabem que tem. Então, eu espero, né, que o mundo agora, né, 3 a cada 1 mulher está sofrendo uma violência. Né? A pandemia aumentou demais os casos de violência doméstica. Por quê? Porque as pessoas estão em casa
né? Estão passando muitas vezes dificuldades emocionais, estão doentes, né? Mas acabam que não estão buscando essa ajuda, esse convívio, né? E acaba desqualificando, tratando mal, e acaba virando um relacionamento de muita violência. Então, eu acho que precisa ser abordado melhor, precisa colocar mais. Claudinha falou alguma coisa aqui? Em relação à pandemia, né, Grazi, que a gente pode colocar, né, o que justamente aconteceu na pandemia, né? Aquela rede de apoio que às vezes aquela vítima tinha para lidar com o contexto de violência, além do fato que você colocou, né, ali a convivência, né, as motivações para surgirem os episódios de violência ficaram mais intensos, né, por causa dali do convívio, né? Então, isso ficou mais acirrado, né? Mas também, às vezes, aquela rede de apoio que, às vezes, muitas das vezes, aquela vítima tinha para lidar com aquele contexto, ela ficou foi a questão da acessibilidade, né? Ela ficou mais comprometida ainda em buscar essa ajuda, né? Acho que, assim, o impacto da pandemia nesse contexto, assim, para todos, né? Muitos assim, obstáculos, desafios, foi a questão da acessibilidade. Para a vítima de violência, isso se intensificou, né? Porque, às vezes, a rede de apoio dela era um grupo de amigas, ou era o contexto religioso, ou era até mesmo alguma instituição. Então, assim, ficou mais comprometida essa acessibilidade e, às vezes, a motivação, né, para aqueles episódios de violência surgirem ficaram mais intensos, né, com a convivência, tirando também o fator, o estresse, né, os fatores estressantes que foi da própria pandemia, né? Uma coisa que você colocou, que eu também achei muito, assim, importante, né, quando a gente está ali, né, eu não vou nem colocar no contexto do projeto Violeta, né, mas quando a gente está ali recebendo ali, né, o relato da vítima ou da paciente, né? A gente sempre tem que trazê-la para o contexto dela, mas o que, que você pode fazer para se ajudar? Mas o que, que é você nessa história, né? Porque também a gente, assim, né, pontar naquela dinâmica, naquela escuta qualificada, a gente também começar a falar do outro, daquele que cometeu a violência, né, com acusações, também não vai fazê-la buscar ou mudar essa percepção, né, do, do que ela vive, né? Não vai trazê-la à autonomia, porque novamente a gente vai estar apontando, igual você colocou, né, a culpa no outro. Então a gente sempre tem que devolver para ela um questionamento, o que que ela pode fazer, né? Por Sim. isso que é importante a rede de apoio, né? Não, é muito importante, né? E ali colocou um negócio também muito legal, né? A Lelima, profissionais altamente qualificadas, não. Ela colocou uma questão da patrulha, né? Que agora está tendo, não é isso? O que eu achei legal foi a inovação da Patrulha Marinha da Penha pela Polícia Militar. Tem ajudado muitas mulheres no patrulhamento pela região que residem, ajuda a ter menos medo. Exatamente. Essas mulheres que acabam buscando esse tipo de ajuda, elas têm medo, gente, né? É, Milhares de casos de mulheres que morreram, né? Não é apenas uma agressão, a gente está falando de vida, né? E cada vida ela é preciosa, a nossa vida é muito preciosa e a gente precisa ter esse carinho, esse respeito, essa troca. Então, quando uma mulher chega a um ponto, né, de denunciar, de ir lá, de se expor, de falar, aquele homem, com certeza, ele também já foi chamado, já foi feito nessa psicoeducação, mas tem uns que não aceita, tem uns que têm essa violência mesmo e vai realmente, não vai respeitar, né, aquele distanciamento que pode chegar a matar, né? Infelizmente isso ocorre. Então, graças a Deus, hoje em dia, é, as mulheres podem pedir ajuda sim, podem buscar ter esse acolhimento, né, esse fortalecimento interno para elas poderem sair desse contexto, né, tão triste, onde agressão é algo terrível, né? Acho que ninguém no mundo merece ser maltratado, pisado, humilhado, sofrer agressão, violência, é muito triste, né? A Beta colocou a respeito também
as violências que também têm crescido com as crianças. E é verdade, né? A violência aumentou na pandemia, né? O seu pior lardo, ele foi colocado em prova, eu acho, que nesse momento de relacionamento, né, que foi obrigado a estar dentro de casa e as pessoas não estavam sabendo lidar com os próprios sentimentos, com as próprias emoções, e foi aflorando, né, o seu lado ruim, vamos colocar assim, que já estava ali dentro. Então, mais um motivo para pedir ajuda, para perceber, né, aquilo, né, por que eu tô, né, e questionar, né, o que faz eu estar nessa história, né? Será que é amor isso, né? Será que o amor precisa ser desqualificado? Aí eu lhe pergunto, né, quando você vem de um seio familiar, onde você só foi cobrado, desqualificado e nunca elogiado, incentivado, você vai achar que é normal, infelizmente. Então, cabe Nossa, você ter essa estrutura interna, ter essa inteligência emocional para você perceber que você não merece isso, você merece mais. Hoje, graças a Deus, existe uma rede social enorme, né, onde tem cursos gratuitos, onde tem excelentes lives, né, e tem uma oportunidade de você ouvir algo diferente, mas é aquilo. Em muitos momentos, aquela mulher que está sofrendo, aquele filho que está sofrendo, ele não vai ter nem coragem de entrar numa live ou de um estudo, até mesmo de fazer uma psicoterapia. Porque, em primeiro lugar, ele nem vai se achar merecedor por aquilo ali. Ele vai achar que o que ele tem é o que ele merece. É triste, mas é verdade, né? A gente percebe isso o tempo todo, até no discurso, né? Quando uma mulher entra no teu consultório dizendo que ela está sofrendo abuso, seja ele, né, de qualquer jeito, né, até mesmo familiar, né, quando é o contexto de mãe, de pai, poxa, é péssimo, né, gente? É muito triste. E eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, precisa, né, até o Claudinho falou, precisa ter projetos, né, de escolas para você poder orientar as crianças desde cedo, né, a ter respeito, a ter carinho, a ter amor, né, a chamar também essa família, esse seio familiar. Infelizmente, as pessoas às vezes se envolvem uns com os outros e não têm a mínima noção de nada e só repetem, né, um padrão destrutivo e vai destruindo a vida do outro. Então, se não está bem, não vai se relacionar, vai se cuidar, vai se respeitar, para você poder estar bem inteiro numa relação. Vocês têm mais alguma pergunta para poder fazer? Né? Assim, eu estou adorando a participação de vocês. Muito, muito, muito obrigada. E quero saber se vocês têm mais alguma pergunta, querem tirar alguma dúvida de alguma coisa. Você quer acrescentar mais alguma coisa, amiga? seria assim, eu gostaria de falar dos projetos que tem aqui no município de Claro, Petrópolis, né? E passar o telefone, sim, né? excelente. Porque assim, que elas precisam buscar ajuda, né? Mas então vamos aqui em Petrópolis, onde que elas podem encontrar esse tipo de ajuda, né? Tem a defensoria, né? No Tribunal de Justiça, que eu acho que assim tá desconfiada, né? Que tá num relacionamento abusivo, já tá ali casada, já tem ali, né, filhos. Tem que ser, primeira assim, questão é procurar se orientar sobre esse aspecto legal, sobre o aspecto jurídico, direitos e deveres. Então, tem a Defensoria Pública, né? E tem o CRAM, que fica na rua Santos Dumont, fica atrás ali do centro de saúde. Eu vou dar o telefone. Lá tem gratuitos também, assessoria, tem psicóloga, tem assistente social e também tem advogada. O telefone de lá é 2243-6152. E tem o telefone de emergência, que é o 98839-7387. Tem o Disque 180, né? Tem o Disque 190. O telefone do Projeto Violeta no Fórum de Itaipava é 22-8558. Mesmo que o nosso objetivo lá, ou o objetivo do Projeto Violeta esteja relacionado com a medida protetiva, isso não significa que a gente não, que você, a mulher interessada, querendo conhecer, a gente faz esse acolhimento, a gente conversa, a gente orienta, a gente informa, independente, porque essa medida protetiva, ela só é
ela está relacionada com o registro de ocorrência, quando ela vai à delegacia, mas independente desse contexto, nós acolhemos assim a vítima que chega lá querendo tirar esclarecimento, sem assim sem vínculo nenhum de ter que tornar um processo, de ter que fazer denúncia, não. A gente acolhe, escuta e a gente orienta, né? Orienta para buscar uma questão, a gente orienta de buscar assim, né, um acolhimento na parte de psicoterapia, mas também a gente orienta onde buscar tirar essas dúvidas, essas orientações no contexto jurídico. Tem também a Patrulha Maria da Penha, que também é muito acolhedora, né? Assim, a gente tem muito contato com eles, são nossos parceiros. E tem o Disque 180, que é o Central de Atendimento à Mulher, tem o Disque 190, que é da Polícia Militar. Também aqui em Petrópolis tem a Sala Lilás, né, que é no Hospital Cides Carneiro, que é um trabalho também maravilhoso e importante porque quando a mulher é vítima de violência física, ali tem um atendimento humanizado para o contexto da mulher. Então, aqui em Petrópolis também tem esse projeto. Acho que eu falei de todos. Se alguém quiser fazer mais algum questionamento. Aqui em Petrópolis também tem, que eu acho importante ressaltar, um grupo reflexivo para autores de violência. Então, aqui em Petrópolis, assim, a gente tem bastante projeto, assim, tem projetos bastante relevantes, importantes, cada um no seu espaço, cada um no seu contexto, né? Se alguém Isso quiser. é maravilhoso, né, Bia? Assim, obrigada por você ter se permitido, né? Assim, acho que vir aqui a gente fazer essa live, né, tão informativa, tão bacana, onde você pôde falar um pouco desse projeto maravilhoso, né, esclareceu tantas coisas bacanas. Eu espero de verdade, né, que as mulheres tenham essa coragem, busquem aquilo, né? Pode ir, vai ter uma escuta qualificada, onde não é obrigatório, né, fazer uma Ah, denúncia, porque muitas mulheres têm medo até de ir, porque às vezes tem o medo, o receio, né, dessa denúncia. Então, já sabe que não é assim. Então, se você conhece alguém ou se você está passando por algum momento desse, por favor, busque ajuda. Você não merece esse tipo de relacionamento, nem esse tipo de vida. Você merece ser feliz, você merece estar num relacionamento saudável, onde tem carinho, onde tem amor, né? E também dar isso, né? O carinho e amor e ser feliz, né? Ser valorizada e respeitada. Beata, com certeza a gente vai fazer mais lives assim, né? Então, assim, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que, acho que não. Eu acho que foi bem bacana, né? Bia, quero te agradecer. Muito obrigada por você ter aceito esse convite. Amei a live, fazer essa live com você. Muito obrigada, gratidão. Você mora no meu coração, é minha irmã realmente que Papai do Céu me deu, está sempre cuidando de mim ou de você, isso é muito importante. Muito obrigada a todos que participaram da live. Estou feliz que vocês tenham gostado. Muito obrigada. E um beijo, uma excelente noite para todos vocês. mas novamente te agradeço, né? Sonzinho. Ismo. Mas agradeço a oportunidade, né? É uma das maneiras de enfrentar a violência, é refletindo, é falando, né? É discutindo, né? Refletindo, né? Então, encerrando aqui, né? Em briga de marido e mulher, mete a colher, sim, né? Denuncia, informa, orienta, né? Acolhe, né? Todo aquele contexto, né? Familiar, né? Quero te agradecer novamente, agradecer a todos e a todas. Qualquer dúvida que eu puder ajudar, pode contar lá com a equipe do Projeto Violeta. E obrigada, tá?
Bom, gente, eu vou deixar essa live salva lá no meu perfil, Psicóloga Graziele. Precisando da gente, pode mandar um direct. A gente está aqui pronta para poder ajudá-los a ter uma qualidade de vida cheia de amor, de carinho, de carinho. Olha, Beta, aí no São Judas, São Roberta Múcio. Tudo bem, Roberta? Prazer em revê-la por aqui. Que bacana. Muito legal ver vocês aqui, gente. Da equipe. Muito obrigada, gente. Fica com Deus, uma excelente noite, um beijinho no coração de todos vocês e até a próxima. Obrigada, gente. Beijo, obrigada, Bia. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.